Fala pessoal, hoje vamos analisar a primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da nossa seleção brasileira, realizada hoje em 26 de maio de 2005. E para isso vamos entender as escolhas do treinador italiano e o que elas indicam para o futuro da nossa seleção. Lembrando que Ancelotti foi oficialmente apresentado hoje no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após uma passagem vitoriosa pelo Real Madrid, ele assume o comando da nossa seleção. Esta convocação é para os jogos contra o Equador, dia 5 de junho, e o Paraguai, 10 de junho, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E vamos iniciar a convocação com os goleiros. Primeiro foi o Alisson no Liverpool, que na temporada ele se manteve como titular absoluto no Liverpool, com atuações consistentes e defesa decisiva, sendo um dos pilares da equipe inglesa, principalmente para a conquista da Premier League. Outro goleiro convocado foi o Bento, do Al-Nassr. Após a transferência para o futebol saudita, destacou-se com boas atuações, mostrando segurança e reflexos apurados, o que lhe garantiu a convocação. E o terceiro goleiro convocado foi o Hugo Souza, do Corinthians. Titular no Corinthians, teve uma temporada sólida com defesas importantes e irregularidades, chamando a atenção da comissão técnica e contribuindo para o título do Paulistão. Vamos lá para os defensores, que foram o Marquinhos, do PSG, que foi o capitão do Paris Saint-Germain, mantendo alto nível de desempenho, liderando a defesa e contribuindo com sua experiência. Lucas Beraldo, do PSG, após a transferência do São Paulo, adaptou-se rapidamente ao futebol europeu, mostrando maturidade e segurança na zaga. O outro convocado foi Alexandro Ribeiro, do Lille, que teve uma temporada consistente no Lille com boas atuações defensivas e participações ofensivas, justificando sua convocação. O outro convocado foi Alexandro, do Flamengo, retornou ao futebol brasileiro e foi peça-chave na defesa do Flamengo com sua experiência e liderança, e fazendo assim o seu retorno para a seleção brasileira. Danilo, Flamengo. Essa é uma convocação bastante contestada, já que ele é bastante criticado por suas atuações na seleção, mas fazer o que, né? Tá lá novamente. Léo Ortiz, do Flamengo. Zagueiro confiável, teve boas atuações, claro, e mostrou liderança na defesa rubro-negra. Outro convocado para a lateral foi o Wanderson, do Mônaco, que destacou-se no futebol francês com sua velocidade e apoio ao ataque, além de cumprir bem suas funções defensivas pelo Lille. E o último convocado para a lateral direita foi o Wesley, do Flamengo. O jovem promissor que ganhou espaço no Flamengo e mostrou potencial, sendo observado de perto pela comissão técnica. E partindo para o meio campo, temos a volta do Casemiro, que apesar de uma temporada irregular do United, Casemiro teve sua importância no meio campo com desarmes e liderança, fazendo assim sua convocação ser bastante justa. Outro convocado também foi Andrés Pereira, do Fulham, que teve uma temporada destacada na Premier League com gols e assistências, sendo uma peça no meio campo do Fulham bastante importante. Uma jovem promessa que foi convocada foi o Andrei Santos, do Strasbourg, que está lá por empréstimo pelo Chelsea, que é um jovem talento que teve boas atuações no futebol francês, mostrando visão de jogo e qualidade nos passes. Outro convocado também foi o Bruno Guimarães, que vem sendo convocado já, claro, que é fundamental no meio campo do Newcastle, com excelente distribuição de jogo e presença defensiva, assim como vocês mesmos sabem. E para mim, uma das convocações mais justas também foi o do Ederson, da Atalanta, que foi um dos destaques na Série A, com boa chegada ao ataque e solidez defensiva, contribuindo para a boa campanha da Atalanta no campeonato italiano. O último convocado pelo meio campo foi o Gerson, que, é claro, como vocês mesmos sabem, que acompanha aqui o futebol brasileiro, é uma peça fundamental para o Flamengo, ajudando bastante no ataque quanto na defesa, e é uma peça fundamental também para a seleção brasileira e fazendo ótimos jogos nessas últimas convocações. E para fechar a convocação, vamos para o ataque, que para mim, sem dúvidas, é um dos melhores ataques de seleções que temos, porém que não é bem utilizado, bem aproveitado. Vamos com o Antony, que para mim foi uma das convocações mais justas que teve, já que fez uma campanha bastante ótima na La Liga, que após sua transferência para o futebol espanhol, teve boas atuações com dribles, assistências, recuperando a confiança principalmente. E outro convocado foi o Estevão, do Palmeiras, que foi uma jovem revelação, mostrou grande potencial no ataque do Palmeiras com gols importantes e maturidade além da idade. Outro convocado foi Martinelli, do Arsenal, que teve uma temporada sólida na Premier League com participações decisivas e versatilidade no ataque. E Matheus Cunha, do Wolverhampton, que destacou-se no ataque dos Wolves com gols e assistências, sendo peça fundamental na equipe inglesa. E Rafinha, do Barcelona, que é para muitos considerado como o melhor do mundo, e manteve regularidade no Barcelona com boas participações ofensivas e comprometimento tático principalmente. E Richarlison, do Tottenham, que apesar dos altos e baixos, teve momentos decisivos no Tottenham com gols
importantes na Premier League e também contribuindo com o título recente que o time conquistou, claro. E para finalizar a convocação, vamos com o Vinícius Júnior do Real Madrid, que foi um dos principais jogadores do Real, com dribles, gols e assistências, consolidando-se como estrela mundial. E essa convocação do Ancelotti mostra uma mescla de experiência e juventude, com jogadores atuando tanto no Brasil quanto na Europa. Algumas ausências, claro, que chamam a atenção, como por exemplo do Murilo do Nottingham Forest, Gabriel Magalhães do Arsenal, Rodrigo do Real Madrid, Endrick do Real, Joelito do Newcastle, Neymar voltando de lesão, João Pedro do Brighton, Pedro do Flamengo, João Gomes e André do Wolves, Alan Patrick, que tem vivido uma ótima fase, Yuri Alberto do Corinthians. Mas claro que essas ausências podem ser explicadas por questões físicas, estratégicas ou até mesmo de observação a longo prazo. E será bastante interessante acompanhar como esses jogadores se encaixarão no estilo de jogo do novo treinador e como a seleção se comportará nos próximos desafios. Mas e aí, torcedor, o que acharam da primeira convocação de Ancelotti? Concordam com as escolhas? Sentiram falta de alguém? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais análises sobre a nossa seleção.